A entrada no processo de análise se inicia cerca de 7 semanas após o início do lançamento das palavras escolhidas pelas crianças. O trabalho com atividades fonológicas e descobertas de semelhanças e diferenças na área visual, realizadas desde o começo do processo, e muito contribuirão para a maior facilidade de domínio deste mecanismo. Nada mais é do que a descoberta da relação grafema e fonema. É o momento em que a criança percebe que cada letra tem um som, independente da posição que ocupa na palavra escrita. E se inicia o término de uma leitura intuitiva e a entrada em uma leitura real. Convém lembrar o que já dito diversas vezes anteriormente. Cada criança é única e nem todas alcançarão ao mesmo tempo o objetivo que se pretende. Enquanto algumas fazem esta relação rapidamente, outras precisam de um pouco mais de tempo para isto, e poucas ainda se mantêm na fase anterior de visualização. O trabalho em sala se diversifica ainda mais. Não se pode esquecer também que todas as etapas são interligadas e que a entrada em uma nova fase não representa o término das fases anteriores. A fase de análise se divide em 2 momentos: a análise estrutural e a análise comparativa. A análise estrutural, também conhecida no método como preguicinha, nome dado por crianças porque, segundo elas, parecia uma preguiça caminhando, é um recurso didático que propicia a descoberta do som dentro do todo audiovisual da palavra. Nada mais é do que a leitura bem vagarosa de palavras já conhecidas pelas crianças. A ilustração não pode ser abolida neste momento. Antes do início da leitura, o professor mostra o desenho para que não haja dúvidas quanto à palavra que será apresentada. É realizada diariamente até que todas as crianças consigam alcançar o objetivo. Análise comparativa, também conhecida como caçada, nome dado por crianças porque parecia a caçada de um passarinho caindo, complementa a preguicinha. É a retirada de um som em vocábulos conhecidos ou não, qualquer que seja sua posição na palavra escrita. Cabe ressaltar que a caçada só deve ser iniciada quando a criança já tiver dominado o mecanismo da preguicinha, isto é, já consiga a leitura de palavras desconhecidas. Letras começam a ter significado para ela. A criança já entende sua função. Ela é um complemento e um reforço à leitura. Você poderá realizar a preguicinha de 2 maneiras diferentes: em grupos e individualmente. O lançamento é feito na rodinha com toda a turma reunida, precedida de uma explicação do que será feito a partir deste dia. Uma leitura lenta, letrinha por letrinha, com palavras que elas já conhecem. O importante não é adivinhar ou ler rapidamente. É necessário uma leitura bem devagar. Você deverá promover a escolha das palavras que serão trabalhadas neste lançamento. Dentre as palavras do vocabulário visual básico, escolha aquelas cujas consoantes possuam som prolongado, tais como F, S, N, M. Evite aquelas que contenham C, P ou T, pela dificuldade em apresentar seu som sem o auxílio das vogais. Elas são totalmente mudas sem elas. A preguicinha apenas retarda a leitura, mas em momento algum deve modificar o perfil sonoro da palavra. A análise estrutural em grupo
deve ter uma duração entre 5 e 10 minutos diariamente. A preguicinha individual também será diária e facilita a avaliação do professor, dando-lhe subsídios para seu planejamento e organização de atividades coerentes com cada nível de desenvolvimento. Ela é feita durante o trabalho diversificado, quando o resto da turma está ocupado em outras atividades. Impossível avaliar o tempo que cada criança levará na análise. Cada uma tem seu momento e, quando percebe que já é capaz de ler sem o auxílio da análise, acaba por abandoná-la. Todo e qualquer material que permita a leitura letra por letra dentro de uma palavra conhecida, sem estilhaçar o seu todo individual. Na preguicinha oral, os cartões de lançamento da análise estrutural devem conter a gravura da palavra que será apresentada. Isto mantém o significado da palavra e evita a tendência natural da criança em adivinhar o que está escrito. Lentamente, o professor vai descobrindo as letras da palavra escrita, pronunciando de forma clara o som correspondente à letra descoberta. Ao término da análise, faz a leitura natural da palavra. Como sugestão de recursos, podemos citar o visor fonético, um livro qualquer ou mesmo as mãos para trabalhar a preguicinha. Na preguicinha escrita, antes de cada análise, o professor deve dizer qual a palavra que irá escrever. Como sugestão de recurso, podemos citar a pintura a dedos, o tabuleiro de areia, o blocão, o quadro branco ou mesmo o lápis grafite no papel para a realização da atividade. Mais uma vez, cabe ressaltar que a alfabetização pelo método natural nunca usa como recurso a utilização de sílabas ou fonemas soltos, mas, até o término do processo, trabalha com todo o audiovisual da palavra, com frases e pequenas histórias. A entrada na preguicinha representa uma maior diversidade dentro de sala de aula. Enquanto algumas crianças assimilam rapidamente o mecanismo de leitura, outras necessitam um pouco mais de tempo para isto. A preguicinha individual dará subsídios ao professor para detectar em que nível de desenvolvimento cada aluno se encontra. Até aqui, os jogos, os exercícios impressos, o material do cantinho da leitura objetivavam a visualização das palavras. A entrada na análise indica uma maior variedade de materiais para que se possa atender a todas as crianças de forma adequada. Os materiais sofrem modificações, a estrutura de apresentação deles pode se manter a mesma, mas o vocabulário trabalhado varia de acordo com o nível de cada criança. São elaborados com diferentes graus de dificuldades, visando atender a todos. A caçada é mais um recurso didático que objetiva a percepção de que o mesmo grafema representa o mesmo fonema, independente da posição que ocupa na palavra. Deverá ser introduzida após a preguicinha, sendo a criança já capaz de realizar a leitura de novas palavras, frases ou pequenos textos, isto é, domina a análise estrutural, iniciando a leitura real de palavras desconhecidas. Serve como mais uma forma de fixação da relação grafema e fonema. Nesta fase, letras já têm significado para as crianças. Mesmo assim, não se deve trabalhar com letras isoladas, mas sempre dentro de palavras ou frases conhecidas ou não. O estímulo à ilustração se mantém durante todo o tempo. Ao desenhar, ainda que seja a representação de uma palavra, o pensamento infantil flui, a imaginação aflora, dando vida ao personagem, colocando em um contexto repleto de criatividade. Trilho fonético
tabuleiro de caçada, caixinha do troca-troca, exercícios impressos são alguns dos recursos didáticos utilizados na caçada. Além da rodinha, a mesa dos jogos ou da escolaridade são os locais mais apropriados para esse tipo de atividade. Embora a caçada deva permanecer até que todos os sons tenham sido caçados, nem todas as crianças precisarão deste reforço para alcançar o desenvolvimento pleno da leitura e da escrita com autonomia. Nesta etapa, as diferenças são muito acentuadas. Enquanto algumas já caminham para uma leitura e uma escrita com autonomia, em outras ainda permanece a necessidade de uma maior sistematização das fases anteriores. O relevante é que se mantenha as etapas precedentes, permitindo o crescimento de todos, respeitando cada tempo e cada potencialidade. Você acabou de assistir ao módulo 5 da alfabetização pelo método natural. O módulo 6 abrange a leitura e a escrita com autonomia e criatividade.